E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias, curiosidades e histórias curiosas. O vídeo de hoje é sobre mitologia. Nossa, muita gente pediu, hein, Rafa? Muito legal, né? Quando a gente fala de mitologia, quase sempre a gente lembra dos mesmos nomes, né, Andy? O dragões, vampiros, lobisomens, sereias. Hoje eu vou contar a história de 6 seres mitológicos famosos que já foram protagonistas de histórias épicas, mas acabaram ficando meio esquecidos com o tempo. Nossa, que curioso! Conta essa, Rafa. Eu vou contar essa, mas antes vou pedir para você se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito e deixar seu like nesse vídeo. Por quê? Porque seu like é muito importante para nós. Com certeza, Rafa. O primeiro ser dessa lista é o Minotauro. Nossa, o Minotauro, Rafa. É uma criatura única. Tem o corpo de um homem extremamente forte e musculoso, mais a cabeça e o pescoço de um touro enorme. Feio, hein, Rafa? Tem uns influenciadores de academia que lembram um pouco desse da internet, viu, Rafa? Diferente de outras criaturas que vivem em florestas ou montanhas, o Minotauro ele vivia no labirinto de Creta. Creta? É uma construção tão complexa que ninguém que entrava conseguia sair. Ele não era apenas um monstro, ele era também o prisioneiro e o guarda daquele labirinto. O labirinto ele foi construído por Dédalo, o maior inventor da antiguidade, a pedido do rei de Creta, o rei Minos, especialmente para esconder essa criatura, que era o seu touro. O nome Minotauro, inclusive, vem daí, Touro de Minos. Diziam que a construção lá do labirinto era tão inteligente que nem o próprio Dédalo, que foi quem construiu, conseguiu encontrar a saída sem ajuda. E naquela época não tinha GPS, né, Rafa? Não tinha essas coisas para dar uma sinalização ali, para dar uma guiada pro lugar, se vai para lá, vem para cá. Não tinha como. Ficou difícil mesmo, viu, Rafa? Tinha que ser na raça mesmo ali, viu, na fé. Na lenda, o rei exigia que a cidade de Atenas enviasse 7 rapazes e 7 moças a cada 9 anos para serem entregues ali ao Minotauro. Entendeu, né? O que acontece ali? O Minotauro precisava se alimentar, vamos dizer assim. Até que o Teseu, príncipe de Atenas, se voluntariou. Porém, o seu plano verdadeiro era dar um fim na fera. Ah, então ele queria resolver o BO ali, né, Rafa? Exatamente. O problema, Andy, é que ninguém conseguia andar pelo labirinto sem se perder para sempre. Tá? A salvação veio de Ariadne. Quem é essa, Rafa? A filha do rei Minos. Ela se apaixonou por Teseu e deu a ele 2 itens cruciais. Quais? Uma espada de bronze e um novelo de lã. Um novelo de lã? É, devia estar frio, era pra fazer um casaquinho. Nossa, Rafa, mas que história é essa? Foi assim, ó. Antes de entrar no labirinto, o Teseu amarrou a ponta do fio na entrada. Sei. E foi desenrolando a lã à medida que ia avançando ali na escuridão do labirinto. Não importava o quão longe ele fosse, ele sempre ia conseguir fazer o caminho de volta. Será que é daí que vem a expressão segue o fio? Pode ser, Rafa, mas vou te falar um negócio. Um negócio tão complexo para ser resolvido com um novelo de lã. Você vê, né, Andy? O fato é que o Teseu, ele entrou no labirinto e encontrou o Minotauro. A fera tava dormindo. E aí? Mas ela acordou com o cheiro do herói. Imagina, o herói vai estar dias sem banho, né? Porque se a fera sentiu o cheiro de longe, acordou com o cheiro. Caatinga. Imagina. Mas aí teve uma batalha feroz. O Minotauro tentou chifrar o Teseu, mas o príncipe, ele era ágil. E aí, usando a espada de Ariadne, Teseu aproveitou o momento de descuido da fera e aplicou o golpe fatal. E para sair de lá, seguiu o fio de lã. Ou seja, virou ali um churrasquinho, o Minotauro. O Minotauro virou picanha e alcatra. Apesar da força bruta, o Minotauro ele era guiado pelo instinto, pela raiva. Sei. Então a lenda do Minotauro, ela mostra que nem toda força vence a inteligência. Nossa, que incrível, Rafa. Não tinha pensado por esse lado. Pois é, tá vendo? Só se a força dele era tão impressionante assim. Agora, imagina você vencer uma batalha só com o olhar. Esse é o gancho pro nosso segundo ser mitológico da nossa lista. Medusa. A Medusa! Medusa. Em regiões afastadas da Grécia, perto das falésias rochosas, existia um lugar onde ninguém ousava entrar. Nem armado, que ali as armas não adiantavam. Ali vivia Medusa.
O Rafa, e tudo isso é da mitologia grega. Assim, Esses dois são da mitologia grega. Tudo isso foi escrito de Eles eram verdade. muito criativos, né? Sim. Tinham muito tempo livre, né? Então eles criavam muitas coisas. Diferente do Minotauro, a Medusa nem sempre foi um monstro. Ah, não? Não. Na mitologia, ela era uma mulher belíssima, que após um conflito ali envolvendo os deuses gregos, foi transformada. Sua aparência, assim, era de arrepiar, porque no lugar dos cabelos, ela tinha centenas de serpentes vivas e venenosas. Nossa, se contorcendo o tempo todo na cabeça dela. Imagina pra desembaraçar de manhã, né, menino? Trabalho que não dava. Viu? Trança não tinha como fazer, né? Jamais. A pele da Medusa, ela era coberta por escamas bronzeadas. Mas o mais perigoso de tudo eram os seus olhos, que brilhavam e petrificavam instantaneamente qualquer ser vivo que ousasse encará-la. E aí ele colocou um óculos escuro nela e tudo se resolveu. Podia ser. Mas não foi isso? Mas não foi. Ah, Rafa. A história foi um pouco mais longa, Andy. Nossa, mas era tão mais fácil assim, Podia menino. ser, menino. Já resolvia, ponhava um óculos mas nela. na Grécia Antiga não tinha óculos de sol, né? Que com lente pena, polarizada. Não tinha, ia não ter, tinha, né, não Rafa? tinha. Um rei da época estava a fim de casar com a mãe do Perseu. Perseu é um herói grego, tá? Ih, Então, lá então vem. o que aconteceu? O rei, ele pediu ao Perseu de presente a cabeça da Medusa. Que presentinho de casamento, né? Nossa, mas tá... Gente, tem gente que pede geladeira, tem gente que pede fogão. Ele queria a cabeça da Medusa. Nossa. Na verdade, ele deu essa missão impossível porque ele queria se livrar do teatro. O Perseu, que não era bobo nem nada, fez o quê? Pediu ajuda dos deuses gregos e ganhou alguns presentes pra ajudar ele na missão. Rafa, mas conta história de tragédia familiar aí também, viu? É sempre Cresce. um rifofó, né, menino? É, menino. Chegou nas ruínas do templo onde vivia Medusa. E aí, enquanto ele estava caminhando, ele viu que ele estava cercado por estátuas de guerreiros com expressão de medo. Cada uma daquelas estátuas já tinha sido um homem corajoso que a Medusa transformou em pedra. Nossa, Rafa. Nessa hora aí eu acho que deu uma tremida, hein? Nessa hora... Sinceramente, né? Só os bambambam ali, tudo petrificado. Até que um chiado ecoou pelas colunas do templo. Sabe um chiadinho assim, Andy? O Perseu nem levantou o olhar. Ele usou o escudo de bronze, sabe? O escudo de bronze polido. Sim. Ele usou aquilo como espelho. Um dos presentes que ele ganhou, inclusive. E aí, através do reflexo, ele viu a sombra da criatura se aproximando. Então ele não olhou diretamente, né, Rafa? Ele olhava pelo escudo. Exatamente. Nossa, e aí ele inteligente. ele conseguia ver as serpentes na cabeça da Medusa, assim, todas agitadas e tal, tentando detectar onde ele estava. Aí a Medusa saltou de uma pilastra, soltou um grito e tentando, assim, forçar o Perseu a olhar diretamente pra ela. Tipo, olha pra mim, cara! Mas o Perseu, ele manteve os olhos no escudo ali, sabe? Quando a Medusa se preparou pro bote, ele girou, guiando seu golpe apenas pelo reflexo e com o movimento da espada, ele resolveu o serviço, ó. Aí sim, Rafa. E ela não conseguiu nem reagir, menino. Aí o que ele fez? Pegou a cabeça e levou pro rei. E ela ainda tava, né, se mexendo, né, Rafa? Pois é, e aí ela levou a cabeça pro rei. E o que aconteceu com o rei? Ele virou estátua. Mas que história também. Deu uma volta lá, faz aqui, volta ali. Esse aqui é um olhar fatal, né, menino? Pensa bem. Agora, imagine um outro monstro que servia mais como segurança do que como ameaça. Ah, é? Eu tô falando do terceiro ser mitológico da nossa lista. O Grifo. Nossa, esse foi muito pedido nos comentários, Rafa. O Grifo. Esse foi, né? Na verdade, Pediram foi bastante. Uma pessoa que pediu muitas vezes. Decidimos atender este pedido. Espero que ele esteja assistindo, que ele curta esse vídeo. Nos tempos da Grécia Antiga, um grupo de saqueadores tentava escalar um paredão de pedra, de olho nas pepitas de ouro que brilhavam no topo. Eles achavam que o silêncio era um bom sinal. Mas eles estavam errados. Por quê, Rafa? Lá do alto, um par de olhos dourados se abriu. Um animal que tem a força e a coragem do leão, o rei dos animais terrestres. Sim, o rei das selvas. Combinada com a visão aguda e a velocidade da águia, a rainha dos céus. Nossa, Rafa, que animal incrível, hein? Este era o Grifo. O Grifo era uma criatura impossível. Corpo de leão, asas e cabeça de águia. O rei da terra unido ao rei do céu. Impressionante, né? Sim, Rafa. Na mitologia, eles eram descritos como criaturas gigantescas, com missão de serem os protetores dos tesouros e das minas de ouro que ficavam escondidos na montanha. Diziam que ele atacava qualquer um que tentasse roubar os tesouros sagrados. Não por maldade, mas porque algumas riquezas não deveriam pertencer aos humanos. Então era um animal sagrado protetor ali, Sim, né, Rafa? Pois é. Eu acho que até era um mito foi meio que criado pra pôr um medo, sabe? Olha, não tenta pegar esse tesouro não,
mão, senão o grifo te leva. Porque diante daquela força da natureza, os saqueadores, eles percebiam que nenhum ouro valia o risco. Então eles, batiam em retirada, enquanto o grifo majestoso voltava a vigiar o tesouro. Por ser 2 vezes rei, o grifo ele aparece em centenas de brasões assim, de famílias reais, exércitos e até escolas. Um animal muito poderoso, né, Rafa? Muito poderoso. Mas enquanto o grifo protegia o ouro, outro ser mitológico protegia o conhecimento. Ah, é? Eu tô falando dos centauros. Os centauros possuem o tronco, os braços e a cabeça de um homem, Sim. unidos ao corpo de um cavalo. É bem estranho, né? É bem estranho, mas também bem comum nos desenhos animados e muitas histórias mitológicas, né, Exatamente. Eles viviam nas montanhas da Tessália e eram conhecidos por 2 extremos. Quais? A maioria era selvagem, bem barulhento e adorava uma confusão. Mas alguns eram os seres mais sábios da Terra, atuando assim como mentores de grandes heróis. Um dos centauros mais famosos da mitologia é Quiron. Ele era super civilizado, gentil e foi mestre de Aquiles, Hércules, Jasão, ensinando a eles medicina, música, tiro com arco. Olha aqui, ou seja, era bem vasta importante, gama, né, Rafa? de aulas que esse professor deu, né? Sim. De medicina, música e tiro com arco. Quando um herói precisava de orientação, ele não procurava os reis, ele procurava os centauros. Na mitologia, os centauros, eles representam um conflito humano, o lado racional humano lutando contra os instintos selvagens, o lado animal. Os centauros mostram que a união da força bruta com a habilidade estratégica é imbatível, é misturar assim a força com a inteligência, meu filho, não tem pra ninguém, né? Ô, Rafa, e muita coisa também, assim, é uma alusão, né, Rafa, quando fala assim dessas dualidades, Sim, né? é uma maneira de interpretar, né, de uma maneira até de compreender tudo isso. Sim. Né? Alguns seres mitológicos, eles não eram sábios, nem fortes, mas eram habilidosos, mesmo tendo um olho só. Um olho só? Como o próximo ser mitológico da nossa lista. Os Cíclopes. Conhece os Cíclopes, Andy? Nossa, Os Rafa. Cíclopes, eles são os ferreiros lendários da mitologia, ou seja, fabricavam coisas em ferro, né? Eram famosos por terem um tamanho assim colossal, gigantes mesmo, e apenas um único olho bem no meio da testa. O meu favorito era do X-Men, viu, Rafa? O Cíclope do X-Men? Sim. Você gostava muito do X-Men, Andy? Eu assistia, Rafa. Você tá gostando desse vídeo, né, Andy, de seres mitológicos? Porque faz parte desse universo infantil também, né, Rafa? Exatamente. Vamos à história, Andy. No coração do Monte Etna, o Cíclope Brontes ergueu assim um martelo que pesava mais que um elefante. Muito pesado, hein, Rafa? E aí, com o seu único olho fixo no metal, que estava assim bem incandescente, ele desferiu um golpe. O impacto moldou ali o metal e gerou um clarão que iluminou toda a caverna. Nossa. Faíscas assim, saltaram como fogos de artifício. E a cada batida que ele dava, o chão da ilha lá fora tremia. Os marinheiros ao longe achavam que era o vulcão acordando, entrando em erupção, sem saber que na verdade era um gigante acabando de fabricar as armas mais poderosas do mundo. Nossa, Rafa. Como o raio de Zeus, os Cíclopes que fizeram, ou o tridente de Poseidon, também foram eles. Eles representam a força bruta da natureza e o poder dos metais. Na mitologia grega existem 2 tipos de Cíclopes, mas ambos são gigantes assim com uma força física absurda, né? Os ferreiros divinos, que eram os mestres artesãos que construíam as armas, né, dos deuses assim no fundo dos vulcões, e os pastores selvagens que viviam em ilhas cuidando de ovelhas e não eram nada amigáveis com os humanos, viu? Quem é que cuida de ovelha e não consegue ser amigável, Rafa? É um pouco estranho esse personagem também, viu? Mas é tudo uma questão de interpretação, Andy, porque as às ovelhas vezes... são tão fofinhas, Rafa. Pois é, veja bem, ele consegue lidar com as ovelhas, mas não lidava com seres humanos. Aí você tem agora, hein? Agora, mesmo com armas muito poderosas, quando os deuses queriam punir os súditos, eles às vezes recorriam a outros seres mitológicos. Outros seres? No último item da nossa lista estão as arpias. Arpias? As ladras da mitologia grega. Elas são a mistura assim bizarra de aves de rapina com o rosto de mulher. Eram conhecidas por serem rápidas, muito barulhentas e muito famintas. Imagina então a situação, Andy. Um banquete sendo servido no pátio do castelo, quando de repente, no céu, um grito agudo corta o ar e do nada, 3 vultos alados mergulham.
Nossa, Rafa, já tô vendo a cena. A pessoa foi convidada e leva mais 2 amigas escandalosas, chega todo mundo ali na festa, fazendo aquele barulhão. Exatamente, Andy, exatamente. As arpias, elas surgiam assim, como flechas, em um rasante e tal. A primeira delas derrubou a mesa com suas asas imensas. A segunda, com um movimento preciso das garras, capturou o prato principal. E a terceira soltou um grito tão alto que os guardas tiveram que cobrir os ouvidos. E antes que qualquer flecha fosse disparada, elas já estavam assim, ó, a 100 metros de altura, rindo enquanto elas desapareciam no meio das nuvens. Diferente também dos outros seres, né, Rafa? Mas é o que eu falei, elas eram tipo castigos, entendeu? Era vingança. As arpias, que significa as arrebatadoras, elas eram mensageiras de castigos divinos. Então elas tinham assim o corpo de um abutre ou de uma águia, garras de metal afiada e rosto humano, que raramente mostrava um sorriso ali. Sua principal característica, onde elas passavam, deixava ali um rastro de caos, como nessa festa aí que a gente estava contando. Elas são famosas por descerem dos céus e roubarem a comida das pessoas antes mesmo de elas darem a primeira garfada. Nossa, Rafa, já não gostei desse aí, porque eu odeio que mexa na minha comida, eu também viu? Não gosto. Quando eu sento na mesa pra comer... Nossa, segurar essa arpia, devolve minha todas as penas dela, viu, Rafa? E essa foi a nossa lista com 6 seres mitológicos que marcaram as lendas, mas hoje estão um pouco esquecidos, né, Andy? A gente deu um up neles aí pro pessoal lembrar. Agora que a gente relembrou eles, escreve nos comentários qual pareceu assim mais apavorante, hein? E se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você curte mitologia, monstros e histórias cheias de ação, então se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias que a gente vai trazer aqui. Eu gostei, viu, Rafa? Eu também gostei, Andy. Adoro histórias mitológicas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo. Tchau.